Estamos aqui em mais um dia de Expert XP e agora trago dois convidados aqui para falar comigo. Um deles vai me ajudar como entrevistado, não é mesmo? Que é o Francisco Nobre, que é economista de internacional da XP Investimentos. Muito obrigada, Francisco, hoje pela sua presença aqui. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos lá. Maravilha, vamos dividir aqui para entrevistar nada mais nada menos do que Bruno Cordeiro, que é gestor do K10 lá da Capitalo Investimentos. Muito obrigada também, Bruno, pela sua presença hoje aqui. Bom dia a todo mundo, obrigado Bruna, obrigado Francisco, acho que vai ser bacana nosso painel aqui. Maravilha. Bom, e para a gente esquentar o cenário ali no exterior, parece que ficou um pouco mais claro, né? A gente veio ali de meses que o mercado estava até projetando uma recessão, depois chegou a falar de uma alta, longo por mais tempo, né? Juro mais alto por mais tempo, e agora parece que o cenário vem se consolidando ali para uma queda de juros nos Estados Unidos. Então, queria começar te perguntando, Bruno, como é que está a visão ali para o cenário internacional? Aparentemente, essa parte ali de juros está um pouco mais clara nos Estados Unidos? Você está falando dos Estados Unidos agora, né? Isso. Tá. Então, assim, a gente está vendo, né, nos últimos 12, 18 meses, de forma bem clara, né, uma desaceleração, um reequilíbrio do mercado de trabalho. Na nossa opinião, essa visão, ela parece assim, bem consolidada hoje no mercado. No segundo semestre do ano passado, as inflações ficaram com uma cara muito boa. A gente ficou super surpreso com aqueles números. Aí no primeiro trimestre do ano, as inflações deram um certo repique e tiraram um pouco daquele ímpeto do Fed de fazer uma recalibragem nos juros, né? E o que a gente está vendo agora nos últimos meses, não só uma inflação, os dados de inflação com uma cara maravilhosa, não só a parte de goods, que foi que ajudou muito no ano passado, mas a parte de serviços também agora, a parte de salários muito boa também, e o mercado de trabalho, assim, mostrando o mesmo sinal, que é uma desaceleração, quer dizer, um trend negativo, né? O que isso deveria implicar para o Fed, né? Então, sempre, quando a gente fala de política monetária, a gente tem sempre duas discussões: a normativa, que é o que você acha que deveria ser feito, e a positiva, que é o que ele vai fazer de fato. A normativa, a gente acha que ele deveria cortar 150, 200 pontos base os juros. Por quê? O mandato do Fed, ele é duplo, né? De pleno emprego e de inflação. A inflação está na meta, o emprego está com trend negativo. Eu não consigo entender, quer dizer, a gente consegue, o Fed deveria hoje estar mais preocupado em garantir um rebote do mercado de trabalho, voltar a cair o desemprego, do que com a inflação. Então, assim, na nossa cabeça lá, ele deveria ir para próximo do neutro. Qual é o neutro hoje em dia? Volta de 3%. O que o Fed está falando? Que ele vai começar em setembro. Eu acho que setembro está garantido, né? Vai começar em setembro. Não importa quais são os dados que venham agora. Vai ter um dado de emprego antes da reunião, mas ele vai começar em setembro. Hoje o mercado precifica para a reunião de setembro por volta de 32, 33 pontos. Então, assim, o mercado ainda acha 25 mais provável do que 50. A gente tem a cabeça lá que se o desemprego, é o dado que vai aparecer na sexta que vem, for printar acima do último número, a probabilidade do Fed dar 50 é muito alta, tá? Aumenta bastante. Eu acho que é o correto. A gente acha que, com as informações que a gente tem hoje, o caminho correto seria 50-50 e depois de 25. Mas ele está indicando, e o mercado também está pedindo 25 na primeira. O que eu acho que está meio que garantido para frente? Pelo menos 4 de 25, pelo menos 100 pontos. Seria uma recalibragem mínima dadas as informações de hoje. E voltando, assim, se a gente estiver correto, deve ser por volta de 150 a 200 pontos o ciclo total, pelo menos. Eu acho que é isso, né? O Fed parece que vai cortar. A pergunta é o quão rápido que ele vai cortar, né? Se ele começa de forma mais moderada, né, com 25, se ele começa com 50, qual que vai ser essa trajetória de juros? Eu concordo com você. Porque ele tem sido bastante cauteloso, né? Assim, desde cautela tem sido a palavra da vez, né, parece? Acho que sim, acho que ele foi um pouco agressivo, né, em dezembro, quando ele deu aquele dove shift e o mercado passou a precificar 7 cortes de juros em 2024, depois os números de inflação vieram um pouco mais quentes, ele teve que
redirecionar lá as expectativas de cortes de juros, que foi justo porque a inflação estava subindo bastante, e agora parece que de fato, eu acho que a desinflação que a gente vê agora, ela é mais sustentável do que aquela que a gente viu no final de 2023, quando a gente quebra a inflação e olha o detalhamento, parece que todos os componentes finalmente estão cedendo, o serviço está cedendo, e realmente acho que agora é a hora para o Fed começar a cortar a taxa de juros. Mas sem falar, acho que a diferença é cortar a taxa de juros em um cenário de reequilíbrio, que você corta a taxa de juros porque a inflação está cedendo, e você corta a taxa de juros por temor de recessão, né? Que é um pouco que o mercado começou a precificar, começou a ficar um pouco com medo nos últimos dados, né? Principalmente o último payroll, né? O dado de mercado de trabalho que veio com o aumento da taxa de desemprego. Eu queria te perguntar um pouco, Bruno, como que você enxerga o mercado em cada cenário, com o Fed cortando por causa de uma normalização da economia, né, a inflação cedendo, um soft landing, né, aquele pouso suave da economia, versus um hard landing. Então a taxa de emprego continua a subir muito, a gente vê uma geração líquida negativa de empregos. Como que você acha que isso impactaria no mercado e qual seria o impacto no Brasil também, né? Como que isso poderia se traduzir aqui para o mercado brasileiro? Então, de fato, Francisco, teve uma discussão ali quando teve o dado do payroll, né, e as bolsas estavam caindo, de que existia um medo maior de recessão, né? Assim, eu acho improvável, tá? Assim, vou quebrar essa história em duas partes, tá? Quando o Fed ele induz uma desaceleração econômica para trazer a inflação para a meta, que foi o que ele fez ao longo de 22 e 23, ao longo de 22 e 23, exato, a probabilidade dele conseguir fazer o soft landing nesse processo de puxada é muito baixa. Então, assim, a gente no começo do ano passado falava assim, cara, olha só, ele não vai conseguir fazer o soft landing. Aí o que a gente está vendo hoje, com pouco custo de PIB, com pouca desaceleração, a inflação está com uma cara maravilhosa. Então, assim, é um presente. Probabilisticamente, ele conseguiu o que ele conseguiu agora, a chance era muito baixa. Agora, então, assim, dado que eu achava que era baixa antes, mas agora eu acho que ela é altíssima. Por quê? Porque a inflação está na meta e ele tem muito espaço de política monetária para cortar. Aí você vai falar assim, pô, Bruno, mas será que os efeitos do lag já não são fortes o suficientes para fazer com que a gente tenha uma recessão? Esse argumento é bem válido. A gente está num processo, quando você começa uma desaceleração, o processo dos empresários é mais lento, ele tem várias pernas, então é por isso que eu acho que do ponto de vista normativo, 200 pontos seria o correto agora, com a visão de hoje, né, 200 pontos de corte. Mas dito isso, quando você olha a economia americana de A a Z, quando você olha, por exemplo, divulgação das empresas, alavancagem, etc., você não consegue ver um problema que você fale, cara, isso aqui é um elo frágil que vai causar uma recessão. O mercado de crédito está ok, quando você vê vendas no varejo está ok ainda. Então, assim, antes de sair esse dado do payroll, saiu o dado de retail com uma cara muito boa. A gente está com tracking de PIB do terceiro trimestre por volta de 2,5%. A discussão de recessão, na minha opinião, aconteceu na mídia, etc., muito mais porque as bolsas estavam caindo pra caramba, porque teve um choque vindo muito de Ásia, que foi um negócio inesperado. Assim, a bolsa lá caiu pra caramba, teve um unwind de position, de plays de carrego muito grande, veio no dado fraco de emprego, uma coisa colou na outra, mas eu não consigo ver ainda um processo muito sério de recessão nos Estados Unidos. Mas indo para a tua pergunta, se acontecer uma recessão, aconteceu uma coisa inesperada, tá? A gente não está enxergando alguma coisa. Eu acho que tem uma chance muito alta do juro para próximo de zero de novo nos Estados Unidos. Entendi. É uma visão então, assim, interessante, porque é uma visão fora de consenso. Assim, né? É isso. Não, muito assim, a gente acha que vai cair bastante. Assim, não tem tanto espaço de política anticíclica fiscal agora, porque o fiscal já é ruim. As inflações vão ficar com uma cara muito baixa, porque hoje o que está segurando a inflação nos Estados Unidos é aluguel. E aluguel é uma função de renda barra juro. E é super defasado também, né? Não, é defasado, mas se tiver uma recessão, eu acho que o core vai rodar muito abaixo. Ele vai ter que vai ter que ficar estimulativo. Significa que ele vai ter que ir para muito próximo de zero, na minha opinião. Mas isso é uma discussão que está muito distante, tá? Mas eu não vejo muito esse risco, tá? De recessão no curto prazo. A gente está com um cenário mais otimista, assim.
Posso fazer uma provocação aqui? Pode, até claro. Comparando um pouco o nosso cenário aqui na XP, porque pelo que eu entendi, vocês acham que o Fed vai cortar 50, 50, 25, né? Não, eu tô falando que do ponto de vista normativo, eu achava que ele faria 50, 50, cairia 100 pontos rápido, e aí começava a discutir tipo, quantos de 25 seria preciso. Entendi. Mas eu acho muito mais provável, como o mercado acha, que ele comece de 25. Entendi, sim. Agora, assim, vai depender dos dados. Se vier um dado de emprego fraco, ele começa que vai ser 50, 50. E o mercado vai precificar próximo disso, tá? Assim, pensando, eu concordo com você que o risco de recessão na cara de hoje, né, olhando para os dados, olhando para as empresas, olhando para a solvência e tudo mais, parece ser baixo hoje nos Estados Unidos. E eu concordo que a inflação melhorou bastante. Os dados de inflação ultimamente têm vindo bastante mais bem comportados. Mas ao mesmo tempo, a inflação acumulada em 12 meses ainda está um pouco acima da meta lá, né? Em 2,5%, 3%. Se não tem esse risco tão grande de recessão, você não acha que poderia ser um pouco mais apropriado ele ir mais devagar nesse ciclo de cortes e ir tateando aí a inflação, a atividade? Você acha que não? Não, zero. Eu acho um erro enorme, porque ele tem duplo mandato, a inflação está com cara boa, vai que ele ter... Porque assim, esse troço é muito parecido com o que a gente faz de risk management, né? Do ponto de vista de risco, qual o maior risco que ele está correndo hoje? É da inflação rebotar ou do mercado de trabalho começar a desacelerar de fato, começar a ter layoff? O segundo. Eu acho que é o segundo. E você quer correr esse risco? Eu não queria correr, eu iria para o neutro rápido. Se eu estivesse lá, eu iria para o neutro rápido. A gente tem essa discussão na Capital já há um tempo, só que é uma discussão difícil, porque a atividade corrente está rodando alta, mas mesmo assim você vê o hiato, você vê o desemprego subindo, né, que é o principal gerador de ansiedade com relação à inflação, porque aí a inflação de salários fica forte, etc. Então, assim, eu acho um erro ele ser cauteloso agora, dado o quão boa está a cara da inflação e a foto e o filme do mercado de trabalho, porque se começar a ter layoff, esquece, ele vai ter que cortar pra caramba. Mas assim, que eu ia te perguntar, Bruno, né, depois que o Francisco até comentou, né, que a sua posição é um pouco fora ali do consenso que a gente está vendo hoje do mercado, mas assim, você falou que a visão é que o Fed teria que ser mais duro, mas o que está se apresentando... Mais dovish. Mais dovish, exato. Mas assim, o que está se apresentando agora é talvez ali que ele vá, né, 0,25, um pouco ali mais gradual. Ia te perguntar o que isso pode representar para o Brasil, né? Assim, o BC, como que a gente deve se prender a essa questão do Fed, né? Porque a gente tem ali, a gente tem os nossos problemas próprios aqui no Brasil, né? Talvez inflação desancorada, inflação corrente, que também vem chamando um pouco a atenção ali na margem. O BC brasileiro deveria se prender ao Fed? Então, o BC brasileiro, como o Fed, ele tem seu mandato. E o mandato dele é muito claro, assim, é mandato de meta de inflação. O Fed influencia nas nossas expectativas de inflação, né? Claro que influencia. O preço do petróleo influencia, claro que influencia. Mas não é o principal, né? Então, assim, a decisão de política monetária brasileira, ela tem que ser vista de forma técnica. Não ficar rezando para o Fed cortar e eu cortar menos, porque então assim, a nossa visão também, que é um pouco fora da caixa, aqui para o Brasil, se o BC quiser de fato trazer a inflação de volta para a meta no horizonte razoável, ele teria que puxar pelo menos 200, 300 pontos base. Ele não vai puxar isso, mas a gente deveria ser, na nossa opinião, deveria ser isso. Se fosse em outros momentos, a discussão seria essa de fato. A gente está com desemprego no low, a gente está... Mas o outro momento que você diz assim, essa transição no Banco Central? Não, eu acho que o Roberto também está com cara de que assim, eles têm o BC de hoje acredita muito no modelo, o modelo tem uma certa convergência sempre à meta, porque ele parte de dois princípios, um que o BC é crível e outro que o juro está restritivo. Aí sempre vai convergindo, então assim, passa o tempo, o modelo sempre indica que vai convergir para baixo. A gente está vendo... A gente projeta inflação, a gente faz a projeção bottom-up, a gente tem números bem acima de 4 ano que vem, a meta é 3, assim, para trazer de volta, tinha que apertar mais os juros. Óbvio que no Brasil você vai falar, caramba, a gente vai ficar com o juro real de 9 ano que vem, é muito alto. A gente tem um regime de metas, assim, a sociedade decidiu que quer ter inflação baixa e quer ter uma inflação comportada, né? Eu acho que ele não vai fazer. Eu acho que é meio dado, garantido que vai fazer 25. Ontem o Roberto
Na minha opinião, ele falou claramente que quer fazer 25, está tirando os 50 da mesa. Deixa até meio aberto, que se tiver ciclo de puxada eu faço 25, então como se não fosse ter, mas assim, no fundo eu já acho que vai ter pelo menos 3 de 25 aqui dentro. Obviamente que a gente vai ser um dos poucos países do mundo que vai estar em ciclo de puxada, assim, capaz de ter entrada de capital especulativo para o câmbio, e aí deixar o câmbio mais comportado. Isso aí poderia ajudar um pouco nas expectativas aqui dentro também. Mas eu acho que de fato que o BC já shiftou, já se mostrou alerta ao problema das inflações, da desancoragem que está tendo, e vai tentar trazer de volta para a meta. Então a gente vai ter um ciclo de puxada de pelo menos 75, 100 pontos básicos aqui no Brasil. Você falou um pouco dos juros neutros, queria puxar o gancho para te perguntar o quão restritivo você acha que a política monetária está, né? Porque o Banco Central estava lá em um ciclo de cortes de juros, aí ele parou antes do suposto neutro, né, em 10,5%, e agora tem um pouco essa discussão, o quão restritivo que está, porque a atividade econômica continua sólida, mercado de trabalho continua forte, renda crescendo, né? Expectativa de inflação desancorada, né? Com juros em 10,5%. Ele deve fazer aí um ajuste, mas quanto você falou que 300 bips provavelmente seria necessário para realmente provocar aí um efeito, talvez, mas onde você vê primeiro os juros neutro e quanto que ele teria que subir para quão restritivo ele teria que deixar a política monetária para conseguir ancorar a inflação, desacelerar a economia de forma que ele conseguisse atingir a meta? Então a gente não sabe responder isso direito, né? Assim, no fundo, se você me dissesse que com o juro real que a gente tem de Brasil, que a gente teve aí nos últimos 18 meses, a gente já está com a economia com a foto que a gente tem hoje, vai falar, cara, muito pouco provável, assim, o juro é muito restritivo aqui no Brasil, né? Era a premissa inicial lá atrás. Mas assim, a gente está vendo um fiscal super frouxo. Aí a pessoa fala, mas se não tivesse fiscal, estaria restritivo. Sim. É agregado, não tem essa história, entendeu? Assim, a gente tá, então, eu acho que de fato ele tem que puxar. Quando eu falo que é 300 pontos base, 200, 300, é porque a gente faz cálculo de modelo. É que de fato poderia ter efeitos na expectativa suficiente para trazer para tudo modelagem. Qual é o neutro de Brasil? Eu não sei dizer. A economia parece que está muito mais forte. A economia está muito mais forte, que a gente falou. Quando você contou a tua história aí, não parece que a gente está restritivo, concorda? Você fala assim, caramba, a gente está 10,5, mas o desemprego não para de cair, as expectativas não param de subir. A gente está restritivo aonde, então? Como é que a gente mede esse negócio? Não é pela atividade e pela inflação? Então será que está restritivo de fato? Dado a cara do fiscal hoje em dia? Então assim, eu tenho dúvida. Eu só acho que para o BC a tarefa ela deveria ser mais simples. O BC ele é mandatado para o regime de metas. Então assim, ele tem que olhar para as metas e tem que fazer o juro é só um instrumento para ele trazer de volta para a meta que foi o que a população brasileira decidiu. Então, na minha cabeça, ele vai fazer o processo de puxada. Óbvio que vai ter impacto, se o FED cortar vai ser melhor, porque pode ser que o nosso câmbio aprecie, obviamente que o câmbio aqui tem impacto nas expectativas. A gente vai ver com o tempo quanto vai ser preciso. Com a foto de hoje, a gente acha que via modelo seria muito mais do que até o que o mercado está. O mercado precifica um pouco já uns 150 pontos, 180 pontos, está meio ok. E vamos ver quanto é que eles vão entregar. Eu acho que o Roberto deixou claro que vai ser 25 a próxima. 25 a próxima. E se ele não entregar, assim, só te interrompendo, né? O que pode acontecer com o mercado, assim? Então, eu acho que vai ser tido como uma política ruim, vai ser uma decisão ruim. Até para um BC que talvez está começando, né? Assim, está dando um pontapé inicial com o Galípolo. Acho pouco provável. Até o próprio Galípolo já falou que tá desconfortável com o processo de desancoragem. Então, assim, eu acho pouco provável eles não darem, ia ser uma decisão ruim. O mercado hoje já tem mais do que 25, né, nos preços para as próximas reuniões. Então, assim, seria ter um desapontamento. Talvez eu acho que o câmbio fosse andar, o dólar vai acabar andando. Pode ser que uma decisão ruim, ele acaba tendo que fazer mais depois porque não fez agora. Pode ser esse o resultado. Mas eu acho pouco provável que a gente caia nesse equilíbrio.
puxar aqui o gancho também da pergunta que você fez, falar um pouco de credibilidade, que eu acho que é um dos principais canais, né, da política monetária, a credibilidade do Banco Central, e agora é um momento chave. Roberto Campos até falou que ele está focando muito na mudança, né, de presidente, né, que é um momento também chave, né, para o Banco Central. Nesse contexto, né, que vai sair o Roberto Campos, vai entrar o Galípolo, qual que você acha que seria o movimento de alta de juros mais apropriado, pensando em credibilidade? Então, não pensando em vai trazer a inflação de volta, vai esfriar a economia, mas pensando na credibilidade do Banco Central e na transição do Banco Central. Então... Boa pergunta, né? É difícil, não é fácil. É uma pergunta difícil. Não, então, quando você fala... Assim, eu sempre acho que a conquista da credibilidade, ela não é fácil, mas ela é simples. Você tem que fazer o correto. É simples, você faz o certo. Não tem que fazer mais, não tem que fazer menos, não tem que contar uma história de... Você faz o certo. Tem lá discussão técnica, tem discussão correta. Óbvio que nem sempre você sabe que você, ex ante, tomou uma decisão que você acha correta e ela de fato, ex post, pareceu correta. Mas se você, ex ante, tomar a decisão que é correta e explicar a decisão, a tua credibilidade, ela fica indiscutível. Período de transição... Pode acontecer, obviamente, que discussões sobre postura, tipo assim, visões diferentes de um e de outro sobre processos de inflação, sobre como fazer a ancoragem acontecer, quanto precisa, vai ser 25, vai ser 50, eles podem ter visões diferentes e pode parecer um problema de credibilidade, mas não é. Faz o correto, comunica da forma correta que tudo se resolve. Eu hoje acho que eles estão mais dispostos a começar com 25. Não dá para dizer que é errado. Eu acho que o mercado está pedindo está pedindo mais próximo de 50. A discussão de acima disso é uma loucura. 75, isso é tudo loucura. Agora, contanto que eles façam o correto e mirem na coisa correta, estou mirando na inflação e vou fazer o que for necessário para que essa desancoragem acabe, eu acho que a credibilidade fica intocada. Bacana. Bom, a gente está falando bastante sobre o cenário macro. Quero saber como que isso se traduz em posições, né, Bruno? Hoje vocês têm alguma posição em juros? Que eu vi que eu acho que vocês estavam mais com juros no exterior, mas não sei se isso mudou. Tem algo de juros Brasil? Juro Brasil, a gente estava tomado em juros. O que significa isso? A gente estava apostando, né, de que esse processo de puxada ia começar e o mercado ia botar mais altas na curva. Nos últimos 2 dias a gente zerou essa posição. A gente está até agora net aplicado no curtinho. Por que a gente está net aplicado no curtinho? Porque a gente acha que é mais provável ele começar de 25. Se ele começar de 25, a gente acha que tem algum para ganhar aqui. Essas posições são grandes, Bruna? Não são grandes. Eu acho um ambiente difícil. Quando você está fazendo alocações em juros curtos, você tem que ter uma visão muito clara do que o BC quer fazer, não o que você acha que ele deveria fazer, é o que ele quer fazer. E obviamente está período de transição, a gente não sabe. Está com muito ruído, né? Está com muito ruído, então a gente não quer fazer alocações grandes. Lá fora, o que a gente fez? A gente encurtou bastante nossas posições aplicadas. A gente acha que tem uma simetria razoável nos curtos para as próximas reuniões do Fed e do BOE também. A gente acha que tem uma simetria razoável. Não é que a gente tem um cenário central que vai ser 50, a gente concorda contigo que será mais provável que seja 25, mas eu acho que é levemente assimétrico para o número do payroll. Se vier um número mais fraco, eu acho que o mercado vai shiftar para 50, a segunda tem 30 e poucos pontos ali precificados, mesmo se for um número um pouquinho melhor, não vai sair de próximo de 30, vai ficar sempre entre 25 e 50 a próxima reunião, sem ser essa segunda. Então a gente tem alocações mais curtas aplicadas lá fora. Na parte da Europa a gente zerou o aplicado completamente. Eu até escrevi uma nota quando saiu o payroll na sexta-feira, falando um pouco dos dados, e acho que a conclusão é essa, tudo vai depender do dado de mercado de trabalho, né? Quando sair o payroll, vai definir se ele vai cortar 25 ou 50, é um pouco uma aposta agora, né? Porque se vier um número fraco ele faz 50, se vier um número ok ou forte, ele vai fazer 25, e aí adiante vai depender dos dados, né? Ele tem se apoiado muito nisso, na dependência dos dados, acho que vai ser um pouco isso.
Bom, agora eu ia perguntar de bolsa, porque aqui, antes, né, da gente começar o nosso papo, falei rapidinho ali com o Bruno e ele já me falou que está com posição zerada em Bolsa Brasil. Está um pouco, não sei se dá para dizer fora de consenso, mas tem vários multimercados que estão com uma posição ali em bolsa, não muito grande, mas já vem voltando. Queria começar te perguntando, e aí depois se o Francisco quiser complementar também como é que está a visão aqui da XP também sobre bolsa, por que você está com essa posição zerada em bolsa? O que tem te gerado tanta preocupação? Então, a gente sendo transparente com relação, com relação a isso, a gente não operacionalizou tão bem as nossas alocações em Bolsa Brasil agora. A gente, 2 meses atrás, a gente via assim, posicionamento técnico maravilhoso, valuation muito bom. A gente achava que tinha uma chance dos resultados virem melhores. A gente fez uma posição comprada, a gente escreveu na carta isso. O Brasil estava passando por um choque de confiança, tinha uma discussão fiscal, monetária, tudo meio ruim naquele momento. A bolsa chegou a bater 120 e poucos mil pontos ali naquela hora. E a gente achava que era assim muito fácil para quebrar essa crise de confiança. Só que a resposta do governo veio aquém do que a gente imaginava, sendo bem transparente. Teve um esforço por parte da Fazenda de tentar mostrar que estava preocupado com o assunto. Teve um esforço, teve muita teve uma prestação de conta para o mercado, que eles estão olhando para as coisas certas, mas assim, foi pouco. A gente acha a reação muito pouca. Se tivesse um custo político um pouquinho maior e uma entrega melhor, a gente estaria, eu acho que, os preços bem acima do que estão agora, tanto para a moeda, quanto para a renda fixa, e quanto para a bolsa. Tá? Então a gente resolveu zerar. A gente, obviamente, que nesse ambiente de juros reais mais altos, o BC puxando juros, a gente vai ter uma discussão de dominância da renda fixa aqui no Brasil. Então a alocação em bolsa ela fica mais difícil. Os valores são bons, então assim, ficar short é dureza. Se os valores fossem já mais na média, eu ia querer ficar short na bolsa, dado a discussão de renda fixa e da forma que a gente opera, né? Porque, lembrando que no K10 a gente opera muito mais bolsa, macro, top-down. A gente tem uma área especializada em single names, eu não vou falar por eles, a gente tem posições de diversas ações, etc. Mas o top-down eu teria mais inclinado a vender do que a comprar se o BC entrar numa dinâmica de ciclo de puxada. Mas com esse valuation não anima muito, a gente está com posições praticamente zeradas em bolsa agora, no direcional. Brasil. Lá fora é que a gente está comprado. Comprado em Estados Unidos? A gente está comprado nos Estados Unidos. A gente mantém as posições compradas lá. Legal. Só perguntando aí um pouco do lado de Estados Unidos, tem muita discussão se a Bolsa Azul está cara, né? Quando a gente olha para múltiplos, para valuation, muitos analistas têm a visão de que está muito cara, outros olham para o S&P Equal Weights, né? Falam assim, não está tão caro. Queria saber qual que é a sua visão, qual que é o catalisador para a Bolsa valorizar ainda mais, porque valorizou muito aí nos últimos anos também. Tem espaço para subir mais? Qual que seria o motivo da alta? Eu acho que é difícil não dizer que a Bolsa Americana... Assim, dizer que a Bolsa Americana é barata, eu acho que é loucura, assim, eu acho que não dá para dizer que ela é barata. Você tem que acreditar muito que o crescimento de resultados vai acelerar daqui, eu acho que não vai ser o caso, ele está desacelerando, o crescimento de resultado está desacelerando. Então, assim, ela é levemente cara, mas eu acho o momento do ciclo bom. Eu acho a alocação, principalmente depois que teve agora, no final de julho, início de agosto, deu uma limpada no posicionamento técnico, teve muita gente com medo de recessão, etc. Os resultados das empresas eram bons. Então a gente acha, assim, do ponto de vista tático, é para continuar comprado. A gente não vê assim grandes upsides daqui, não é um negócio que a gente acha que tem mais 10, 15% para subir, mas a gente acha que vai continuar subindo no curto prazo. E a gente mantém as alocações, a gente usa uma parte via opções, mas eu consigo ver assim, um cenário onde o custo de capital começa a cair muito, porque o juro vai cair para 3%, e obviamente que a taxa de desconto cai. Essa discussão de estar caro ou barato, ela é relativa à renda fixa, né, o tempo inteiro. Então eu acho um ambiente para a bolsa lá fora muito bom ainda. Pena que o valuation não é tão bom.
É verdade, né? Já subiu bem. Acho que uma outra questão, né, que a gente tem visto bastante também agora é com relação ao ouro. Eu vi que vocês estão com uma posição comprada ali em ouro. A gente vai começar, né, ao que tudo indica, essa queda de juros lá nos Estados Unidos. Temos bancos centrais também comprando mais ouro, a cotação ali da commodity vem subindo. Como é que você vê ali as perspectivas para o ouro, por exemplo, para os próximos meses? Vale a pena ter uma alocação hoje em ouro? Assim, a gente tem, eu acho bem arriscado a alocação, principalmente de pessoa física nesse tipo de mercado. A gente teve bons resultados esse ano, novamente aqui no mercado de commodities. Quando a gente opera commodities, assim, é uma discussão de trading, é uma discussão muito mais de curto, médio prazo, assim, com stops definidos, com estruturas de opções bem montadas. A gente gosta do ouro, de fato. Assim, por valuation é muito mais caro do que a bolsa americana, é muito mais caro do que a bolsa americana, é extremamente caro o ouro. Mas assim, está acontecendo uma coisa no processo, no balanço de oferta e demanda do ouro, que se continuar, tem chance razoável dele continuar subindo. Assim, a gente viu a Ásia comprando muito ouro nos últimos 2 anos, acelerou muito depois do atentado que teve em Israel. Na nossa opinião, esse processo vai continuar. Teve um pouco do varejo na China comprando também. A China voltando, ela está em processo de financial repression, tem controle de capitais, pode ser que seja uma válvula de escape. E a gente, historicamente, sempre olhou o mundo ocidental comprando ouro quando o Fed começa a discutir que ele tem que sair de restritivo para neutro para estimulativo, que pode ser o caso. Você vê a alocação média nos ocidentais, ela é baixa hoje em dia. Pela razão correta, assim, hoje você compra o dólar americano, você tem uma remuneração maravilhosa, né? Porque o Fed Fund está alto. Então, assim, eu acho que o comprado em ouro tem um carrego negativo, né? Como vocês sabem. Então, assim, no momento onde você está com o juro americano muito alto, o interesse fica baixo. Quando esse processo começar a acontecer, a gente está acreditando que os ocidentais vão ter interesse em comprar. E aí, obviamente, que o mercado vai estar com muito menos disponibilidade, porque eu acho que os asiáticos não vão vender. Tudo mais constante. A nossa posição ela é grande, mas ela tem uma estrutura de derivativos interessante. Então, assim, se a gente estiver errado, a gente perde, mas perde pouco. Então, assim, eu não acho que seja uma coisa recomendável para pessoa física, etc. A gente teve ali o dólar chegando a bater ali os 5,80, né? Esses últimos meses a gente viu uma depreciação muito forte. E já nas últimas semanas ali, né? Depois que o Galípolo tomou a frente ali, falando, né, que uma alta estava na mesa, depois de talvez alguns comunicados e de uma ata que não foi talvez tão vocal, né, em colocar ali essa alta de juros na mesa. O dólar, o nosso câmbio, né? O real ali foi se apreciando em relação ao dólar. Como é que tá a visão ali? Eu sei que todo mundo odeia responder essa questão de câmbio, né? Mas vocês têm atualmente alguma posição em câmbio? E como é que você vê? Assim, algumas casas estão falando que há uma chance de apreciar ali o real. Essa é a visão também? Então, eu posso te dar o contexto. Tem muita gente que não gosta de falar de câmbio, de assim, projeção de longo prazo, né? Claro. Nem a gente gosta. Mas o que a gente geralmente faz eu geralmente falo como é que eu enxergo o problema, tá? Então, assim, e esse ano a gente perdeu uma das linhas detratoras de performance nossa, foi o dólar real. A gente começou o ano animado que o dólar ia cair contra o real. A nossa foto naquele momento das contas externas eram muito boas, estava entrando muito dólar no Brasil. E a gente achava que é aquela história, se o Brasil estava com uma atividade boa, a discussão de endividamento e problema fiscal não ia ser questionada no curto prazo. O FED estava muito dovish ali em dezembro, como você falou, até inapropriadamente, com um discurso muito dovish vis-à-vis. Então a gente achava que poderia ter um apetite para países emergentes. A gente tinha muito real e muito México naquele momento. O real foi uma alocação péssima, né? Então, México também, né? Cara, o México não foi tão ruim pra gente, porque depois foi por outro motivo, mas a história estava muito correta, ele apreciou o primeiro semestre, né? Sim. O real que não apreciou. Aí quando você vê de lá pra cá, teve uma piora muito grande das contas externas. E nossos modelos de valuation, eles levam em consideração as flutuações de nossas projeções de valuation, levam em consideração as flutuações de contas externas. Nossa conta corrente de fato piorou bastante aqui no Brasil. Os termos de troca caíram. E as exportações ficaram muito acima do que a gente imaginava. Então, cara,
piorou. Então assim, a gente tinha um câmbio de equilíbrio ali atrás com cara de 4,80 com 5,20. A gente nunca fala quanto é que é o número, porque tem um range ali de possibilidades. Na época o dólar real estava por volta de 5 e já achava que ia para a banda de baixo. Ou poderia até furar a banda de baixo. Agora a gente está muito mais de 5 com 5,40. Com a foto de hoje. 5,20 com 5,40. Vamos colocar 5,20 com 5,40. Né? E hoje ele está quanto? Fechou na sexta-feira a 5,60. Então assim, a gente acha que essa divergência de política monetária, historicamente, pode ser bom para o capital especulativo entrar no Brasil. Posicionamento técnico. As divergências que você diz é justamente Fed Brasil, né? Assim, BC do americano. A gente está falando de dólar contra o real, né? Então, assim, geralmente... Sim, aumento diferencial de juros tende a beneficiar. E nesse caminho pode ser que seja bom. A gente tem um cenário externo que é favorável. Não é aquela divergência de juros causada por uma recessão, que nesse caso, de fato, o dólar sobe, né, contra emergentes, porque emergentes é um ativo de risco, então a gente está achando que é positivo. A discussão local e idiosincrática fora de política monetária não é tão boa. Como vocês sabem, essas discussões de volta e meia aparece um vale gás da vida, essas discussões não são boas para a moeda. Mas assim, eu acho que o posicionamento é short, a gente está com uma posição comprada, mas é tática, curta, com opção, comprada em real, vendida em dólares, tá? O BC fez uma intervenção recente, depois fez outra e já anunciou que vai completar a segunda na segunda-feira, né? Então assim, a gente está com... Pode ser que o mercado acredite, pode ter uma mudança de postura em relação à intervenção, que seria bom também para esse trade no curto prazo. Vamos ver, assim, o mercado está muito nervoso, nossa posição não é grande. Se as vols começarem a cair, eu acho que vai ficar, obviamente, que implícito que o dólar vai andar contra o real, mas a vol está muito alta ainda. Com certeza, muito ruído aí, né? Muito. Antes da gente encerrar aqui, então vou perguntar para o Francisco, já aproveitando aqui a sua presença, você acha, por exemplo, a gente teve essas intervenções ali que foram anunciadas pelo BC, elas foram realmente necessárias? Como é que a XP está vendo essa questão ali do câmbio? Eu acho que o câmbio ele é um fator chave, né, para o Banco Central, né? Porque quando a gente olha para os principais fatores e variáveis que entram lá nas projeções do Banco Central, câmbio é uma das principais, expectativa de inflação é uma delas. A gente até fez um estudo para quando começou a discussão de alta de juros, né? Quanto que o câmbio teria que bater para realmente forçar o Banco Central a ter que subir os juros. Naquela oportunidade a gente estimou que foi mais ou menos 5,70, 5,80 de forma um pouco mais persistente. Depois voltou um pouco, você teve toda aquela questão de aumento de aversão ao risco por causa de dados nos Estados Unidos, teve as questões do carry trade da japonesa e tudo mais, que acabou prejudicando o real e outras moedas também, depois voltou um pouco. Mas de qualquer forma o câmbio é sempre uma variável que pode provocar inflação, né? Um câmbio mais fraco, aumenta o custo de importação, assim por diante, isso acaba eventualmente sendo traduzido em uma inflação mais alta. Então eu acho que é uma das principais variáveis que o Banco Central ele tem que monitorar. Eu acho que uma intervenção cambial ela nunca é fácil, nunca é trivial, né? Mas a discussão é válida para um momento que o câmbio tem essa volatilidade, está sofrendo mais, e isso pode eventualmente atrapalhar na meta do Banco Central, né? Tá ótimo. Queria então agradecer a sua presença, Francisco, agradecer também a sua, Bruno. Acho que foi um bate-papo bem rico, né? Falamos bastante sobre macro, posições. E é isso, o dia vai ter ainda mais entrevistas. Fiquem ligados. Até a próxima.